Olá pessoal, tudo jóia? Me chamo Eduardo Henrique de Souza Júnior, sou acadêmico do curso de licenciatura em História pela Uninter, sob o RU 18.26.855 do Polo de Boa Esperança. Gravo esse vídeo no intuito de fazer a apresentação do portfólio Módulo B Fase 2 do ano de 2020. Devido a essa pandemia, a gente ainda não tem acesso ao polo de apoio presencial, então todas as nossas apresentações, as nossas provas estão sendo feitas de maneira remota. Então, com esse tema, eu aproveito para convidar os professores de português, os alunos de letras, alguns alunos de história também, para a gente debater um pouquinho sobre esse tema, tá certo? O nosso tema, então, foi a Idade Média e o Brasil atual, trovas e trovadorismo no município de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Então, foi solicitado para nós a elaboração de um folder explicativo do trovadorismo medieval e de uma trova a respeito de características culturais da cidade ou região do discente, no caso, Ilicínio. Então, quem estiver assistindo o vídeo aí até o final vai poder ver uma trova que eu fiz sobre a cidade de Ilicínio. Então, acho que a primeira orientação para a gente começar esse debate pode ser a questão que o Uninter nos passou, o que foi o trovadorismo na Idade Média e quais são as suas características, tá? O trovadorismo foi um movimento literário e poético que surgiu na Idade Média, no século XI. Foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa, pois dele surgiram as primeiras manifestações literárias. As cantigas são os principais registros da época, tradicionalmente divididas em cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de mal dizer. Trovadores eram aqueles que compunham as poesias e as melodias que as acompanhavam. As cantigas são poesias cantadas. A designação de trovador aplicava a autores de origem nobre, sendo que os de origem campesina tinham o nome de jogral, termo que designava igualmente o seu estatuto de profissional, em contraste com o de trovador. Nesse período histórico, então, é importante a gente frisar que predominava o teocentrismo, a ideia de que Deus era o centro de tudo, E porque a Igreja Católica, com poderio econômico e político, ela exercia o total domínio de todo o Ocidente. As cantigas de amor tinham como tema o sofrimento amoroso. As de amizade cantavam a saudade de ser amado. Já as cantigas satíricas demonstravam a ousadia do trovador ao criticar a sociedade da época, em que o livre pensamento era combatido pela igreja. Então, às vezes a gente, quando fala em Idade Média, século XI, a gente pode perceber que muitas das nossas bases hoje já estavam presentes naquela época. Por exemplo, hoje dizemos que o Estado é laico, mas no final das contas, às vezes pode ser que isso não aconteça. A ideia de que Deus é o centro de tudo ainda é muito presente em nossa sociedade. E foi pedido também para a gente pesquisar sobre um trovador da época. Eu escolhi Dom Afonso Sanches, de Portugal. Dom Afonso Sanches de Portugal foi um nobre trovador, filho bastardo e predileto de Dinis I de Portugal. Seu legado poético encontra-se no Cancioneiro da Biblioteca e no Cancioneiro da Vaticana, e compõe-se de 15 poemas. O seu tema quase único era o amor. Um amor no geral, sem correspondência, apesar da grande coita, dor de amar e não ser correspondido, que provoca da sinceridade e empenho com que vive o trovador. Compreensivelmente, o núcleo principal da sua obra foi constituído por suas cantigas de amor. Agora a gente fala um pouquinho de atualidade também, que são as trovas hoje em dia, século XXI, ano de 2020, na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Considerado o berço das trovas no país, Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, realiza desde 1960 os disputados Jogos Florais, concurso de poemas que são expostos na Alameda das Trovas, na Praça Getúlio Vargas, também chamada de Praça dos Suspiros. O espaço tem um muro grafado com versos de autores que fizeram história. Os Jogos Poéticos nasceram na Roma Antiga,
como festas populares em homenagem à Flora, deusa das flores. Em Nova Friburgo, eles começaram com um grupo de aficionados e tornaram-se patrimônio da cidade, reunindo autores de vários cantos do Brasil. O evento inclui a realização de uma missa com orações feitas em trovas e desfile das musas que declamam poemas. A primeira edição dos Jogos Florais de Nova Friburgo foi realizada com o tema Amor e recebeu mais de 2.000 trovas do Brasil e do exterior. Foi o primeiro grande concurso de trovas encerrado com uma programação festiva, consagrando Nova Friburgo como berço dos modernos Jogos Florais no Brasil. Eu separei uma trova aqui que foi a ganhadora dos Jogos Florais de 2011. É do autor Sérgio Bernardo. Diz o seguinte: reinando em nossa varanda, é meu filho um rei sem medo, nas invasões que comanda, com soldados de brinquedo. E a última tarefa que foi pedida para a gente, né, pela Uninter, foi a elaboração de uma pequena trova, né, falando um pouco sobre a região onde a gente vive, que no caso é Ilicínea. Então o título da minha trova chama Lembranças de Ilicínea. E o corpo dela é composto pelo seguinte: Ilicínea, cidade abençoada, por muitos desejada, por alguns caçoada, mas sempre será lembrada. É isso aí, gente. Essa aí foi a apresentação do meu portfólio. Se alguém, né, tiver alguma dúvida, alguma questão a ser levantada para esse debate, para a gente gerar um pouco mais de valor a essa apresentação, eu estou à disposição aí para responder e para conversar com vocês. Tá certo? Um forte abraço aí e muito obrigado pela atenção. Valeu!